Você já se pegou discutindo com pessoas sobre coisas completamente absurdas? Como, por exemplo, argumentando que a Terra não pode ser plana e a Lua é feita de queijo? Na sua mente, você tem certeza absoluta de que a Terra é esférica e a Lua é composta por rochas comuns e sem graça. Mas mesmo assim, é incrível como você acaba perdendo essas discussões para pessoas com um intelecto intrigante, por assim se dizer. Você sabe que deveria ter vencido a argumentação e lhes forneceu inúmeras evidências irrefutáveis. Mas não importa o que você diga, de alguma forma, você sempre falha em mudar a opinião deles ou mesmo abalar a confiança cega que eles têm em suas visões errôneas. É uma sensação frustrante. Por que é tão difícil argumentar com pessoas estúpidas? Por que elas falham em ouvir a evidência empírica e em vez disso favorecem a sabedoria tola adquirida lendo manchetes de blogs conspiracionistas? E por que elas frequentemente pensam que são muito mais inteligentes do que suas palavras e ações sugerem? Os neurocientistas pensam que existem razões e explicações muito reais e fascinantes para esse fenômeno intrigante. Mas antes de falarmos sobre isso, devemos estabelecer se nossas suspeitas são verdadeiras. As pessoas realmente pensam que são mais inteligentes do que realmente são? David Dunning e Justin Kruger, dois professores americanos de psicologia, tentaram comprovar essa teoria em 1999. Para conseguir responder essa pergunta, realizaram uma série de experimentos nos quais fizeram os participantes avaliarem a si mesmos em relação à gramática, raciocínio lógico e senso de humor. Em seguida, os pesquisadores compararam a autoavaliação dos participantes com os resultados de uma série de testes. E para surpresa de todos, descobriram que as pessoas tendem a se avaliar consistentemente como muito mais competentes do que realmente são em diversas habilidades. A grande maioria dos participantes nos estudos apresentou desempenho muito pior no teste do que acreditava ter se saído. Há outros estudos que validam essa ideia. Um estudo americano, por exemplo, verificou que 80% dos motoristas acreditam ter um talento acima da média na direção. Pense nisso por um segundo. A conta não bate. A pesquisa mostra que a superestimação do talento é algo que a maioria de nós faz, embora alguns de nós significativamente mais do que os outros. Quanto mais inferiores são os talentos ou a inteligência de uma pessoa, maior é o grau com que eles o superestimam. Podemos resumir essa explicação da seguinte maneira: a consciência da nossa própria ignorância sobre um tema depende do mínimo de conhecimento que possuímos sobre ele. Caso não possuamos conhecimento suficiente, podemos cair na ilusão de conhecer bem o assunto, uma vez que não estamos cientes de sua total complexidade. Por exemplo, um aluno que tem desempenho mediano ou abaixo da média em matemática dificilmente se consideraria um especialista na área, pois teve contato com o conteúdo, realizou avaliações para testar seus conhecimentos e comparou seus resultados com os de outros alunos. Tudo isso foi necessário para que ele tivesse a certeza de que não se destaca na disciplina. Em outras palavras, ele sabe que não sabe. Já um indivíduo que se considera um especialista em história mundial por ter lido algumas obras populares pode não ter contato com conceitos mais complexos e perspectivas diversas. Por isso, não sabe que é ignorante no assunto. A falta de conhecimento faz com que ele não tenha consciência da vastidão de conhecimento que lhe falta. A tendência de pessoas com menos conhecimento serem mais confiantes em relação a um assunto não é uma questão de caráter, mas sim uma tendência cognitiva natural entre humanos. Os pesquisadores afirmam que todos nós, em algum grau, sofremos do efeito Dunning-Kruger, uma vez que é impossível ser especialista em todas as áreas. Mas agora você pode estar se perguntando sobre aquele seu tio cabeça dura, que mesmo que tenha tido acesso à educação e mesmo que tenha passado horas conversando com você que é claramente muito mais inteligente, ainda assim continua entrando em discussões sem nenhum sentido. Um dos maiores fatores que impulsionam essa tendência é o viés egocêntrico natural do cérebro. Esse viés, identificado pela primeira vez por psicólogos em 1979, refere-se à tendência que temos de enxergar a nós mesmos de maneira positiva. Estudos mostram que o viés egocêntrico é comum em pessoas de todas as idades e se manifesta de diversas maneiras, como quando nos associamos com eventos positivos e atribuímos o sucesso a nós mesmos, mas quando ocorre um fracasso, tentamos nos distanciar e culpamos a outros. Por exemplo, dizemos que meu time de futebol favorito ganhou o jogo quando vence, mas quando perde dizemos, eles não jogaram bem hoje. Da mesma forma, não temos problema quando recebemos elogios desproporcionais por nossas habilidades,
mas nos sentimos injustiçados quando somos criticados, mesmo com razão. Achamos que qualquer um que pense de forma diferente de nós é ignorante, enquanto aqueles que compartilham nossa opinião são inteligentes. Bom, você entendeu a ideia. O seu cérebro pensa que é a melhor coisa já inventada desde o surgimento do universo. Basicamente, o cérebro fará de tudo para se salvar da vergonha. Ele precisa parecer maravilhoso, mesmo que isso signifique distorcer fatos ou intimidar oponentes mais inteligentes. Claro, o cérebro não está sendo um idiota à toa. Afinal, o viés egocêntrico faz muito sentido para a autopreservação. Como um caçador que rouba presas de outros tem muito mais chance de sobreviver em tempos difíceis. O problema é que o nosso viés egocêntrico é tão forte que mesmo quando perdemos um argumento, conseguimos convencer a nós mesmos que vencemos. Como o lendário autor Dale Carnegie, do épico Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, escreveu: você não pode vencer um argumento. 9 vezes em 10, um argumento termina com cada um dos concorrentes mais firmemente convencido do que nunca de que ele estava absolutamente certo. No entanto, há outra razão pela qual as pessoas instruídas frequentemente saem de discussões com aqueles que possuem a aptidão intelectual de uma esponja do mar, sentindo-se completamente desapontadas. A raça humana aparentemente tem um medo generalizado: a inteligência. Esse é um fenômeno muito real que neurocientistas têm observado. É verdade que admiramos aqueles de inteligência elevada, mas também é verdade que os tememos. Na sociedade moderna, não temos mais tanta necessidade de temer aqueles com maior poder físico sobre nós, a menos, claro, que você tenha acabado de fechá-lo no trânsito. Mas digamos que você encontre um cara enorme e musculoso em uma festa com braços maiores do que todo o seu torso. A maioria de nós poderia conversar com ele bastantemente feliz sem se sentir intimidado. No entanto, se encontrarmos um velho e magro professor de astrofísica que conheça a relatividade geral melhor do que você sabe onde deixou suas chaves do carro, de repente, e por razões que não são claras para você, você se sente intimidado por ele. As razões para essa disparidade estão estranhamente relacionadas ao cérebro egocêntrico. Sabemos como o fisiculturista ganhou sua massa muscular frequentando incansavelmente a academia e comendo quilos e quilos de proteínas. Sabemos que, se tivéssemos sua dedicação, teríamos os mesmos resultados no longo prazo. E o mais importante, geralmente podemos prever as intenções desse maromba. Não precisamos ser tão fortes quanto ele para saber o que ele provavelmente fará. Se o irritarmos o suficiente, sabemos o resultado. No entanto, quanto ao cientista, a menos que sejamos intelectualmente superiores a ele, não seremos capazes de prever o que ele pode fazer ou dizer. Ele poderia, por exemplo, dizer algo que revele nossa falta de inteligência e nos fazer parecer estúpidos. Assim, temos medo dele. E para agravar esse medo, ao contrário do fisiculturista, a maioria de nós sentirá que mesmo que leia centenas e centenas de livros, nunca conseguirá atingir o nível de inteligência de um cientista. E, de maneira bastante pessimista, a pesquisa apoia a ideia de que a maioria das pessoas não são mesmo capazes de alcançar seu nível intelectual. Todos nós temos a capacidade de melhorar nossa inteligência cristalizada, nosso banco de fatos e conhecimentos. Mas, depois dos nossos 20 e poucos anos, o cérebro se torna menos plástico. Não totalmente, mas em sua maioria já está configurado. A estrutura do seu cérebro foi construída como um carro que já foi montado. As peças podem ser trocadas e polidas, mas, em última análise, há um limite para o que se pode fazer com o seu desempenho. E assim, depois dos nossos 20 e poucos anos, perdemos a capacidade de melhorar nossa inteligência fluida, ou seja, a capacidade de aprender novas habilidades rapidamente, resolver problemas e até de pensar fora da caixa. Portanto, se o cientista não apenas tem maior inteligência cristalizada, mas também maior inteligência fluida do que os outros, então sabemos subconscientemente que este é um nível de acuidade mental que provavelmente nunca seremos capazes de alcançar. Biologicamente, somos programados para ter medo dessa perspectiva e ter uma propensão natural a rejeitar aquilo que não podemos superar. Então você pode dizer defensivamente algo grosseiro ao cientista, mesmo que seja em forma de piada. Ah, você se acha tão mais esperto só porque é um cientista renomado? E o mais engraçado, mesmo que ele não nos tenha dado nenhuma razão óbvia para nos sentirmos tão intimidados. Mas isso também tem um efeito recíproco. Pessoas inteligentes geralmente estão bem cientes do medo e desconfiança dos outros em relação à sua inteligência. E assim,
se sentem menos autoconfiantes em uma discussão ou debate com um colega, mesmo que saibam que poderiam facilmente vencer. Além disso, a maioria das pessoas se torna inteligente porque tem uma inclinação para questionar seu ambiente e a si mesmas. Pessoas inteligentes geralmente estão mais conscientes do fato de que não sabem de tudo. É normal e esperado que se critique as suas teorias e ideias, e é normal que seus amigos inteligentes as questionem também. Assim, pessoas inteligentes sempre questionarão se são tão inteligentes quanto pensam, se conseguiram expor adequadamente seu ponto de vista e se talvez seu oponente tenha mesmo um ponto de vista válido em suas ideias fervorosas sobre a veracidade de suas crenças na Terra plana. Eles saem do debate com a cabeça girando, cheios de perguntas e autodúvida. Por outro lado, pessoas estúpidas são muito menos propensas a questionar coisas, incluindo a si mesmas. Eles tendem a ser menos introspectivos. Então, eles parecem e são muito mais confiantes em suas teorias imbecis e infundadas. Tudo isso é comprovado pelo efeito Dunning-Kruger. Pessoas estúpidas raramente se consideram estúpidas. Elas não têm absolutamente nenhuma ideia de que possuem a inteligência limitada e menos desenvolvida. Como a pesquisa de Dunning e Kruger demonstra, há uma correlação direta entre a falta de inteligência e a alta confiança na própria inteligência. Simplificando, pessoas incompetentes pensam que são competentes, e pessoas competentes pensam que são menos competentes. Mas lembre-se, o efeito Dunning-Kruger não é absoluto, mas apenas uma tendência geral. Nem todas as pessoas estúpidas superestimam sua inteligência e algumas pessoas inteligentes estão muito cientes de quão inteligentes são. Assim como eu e você. Nós sabemos que quando deixamos claro o quão inteligentes somos, estamos certos. E para finalizar, vou deixá-lo com uma citação brilhante do falecido grande comediante George Carlin, que certamente será compreendida por qualquer pessoa que já tenha se deparado com a estupidez humana. Pense em quão estúpida qualquer pessoa mediana é, e perceba que metade delas é ainda mais estúpida do que isso.